O que faz o seu olho brilhar? Qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito? Por que a gente está aqui? O que será que vai acontecer nos próximos anos? Porque esse ano, né, gente, a gente foi pego de surpresa por uma pandemia, algo que vai ficar marcado para sempre na nossa história da humanidade como um todo, né? Assim como foi com a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Revolução Industrial e tantos outros momentos que foram tão impactantes na nossa realidade e na realidade do ser humano como um todo também. E hoje a gente está aqui num lugar diferente, num hotel em São Paulo. Estamos aqui no novo hotel, né, Ronaldo? Em Itu, São Paulo, mais no interior aqui, perto de Campinas. Viemos para o nosso encontro de Mastermind, que pudemos fazer presencial. Encontramos o grupo, foi incrível esses 2 dias, a gente tá aqui desde o início da semana. E eu resolvi gravar esse vídeo porque tá tudo bem fresquinho na memória, talvez indo para casa, viagem, né? E tantas coisas que vão acontecer ainda no dia de hoje, pode ser que eu esqueça de alguns detalhes. E eu vim aqui hoje compartilhar o que foi que ficou desses 2 encontros. O primeiro impacto, né, o primeiro painel que a gente teve, é como se fossem palestras, mas a gente chama de painel. O primeiro painel foi com a Patrícia Cândido. Os nossos mentores no grupo são Bruno Gimenez, Patrícia Cândido e Paulo Henrique, que são sócios do Luz da Serra, são amigos nossos de muito tempo também, e são nossos mentores lá no grupo, né? E nessa edição a gente fez algo diferente. O Bruno organizou no grupo painéis com os próprios integrantes do nosso grupo, não veio convidados de fora, e foi muito interessante também esse movimento que foi feito. Mas a grande questão é que o primeiro painel que a Patrícia fez foi sobre inovação e depois ela falou sobre cultura, né? Em nível mais empresarial, a questão cultura da empresa. Mas o que ficou, assim, se eu pudesse resumir para vocês, porque agora aos poucos eu vou fazendo vídeos e vou compartilhando com vocês mais detalhes dessa questão da inovação. Tem coisas, gente, tem uma tecnologia, uma inteligência artificial sendo desenvolvida, principalmente no Vale do Silício, né? Que são coisas inacreditáveis ainda, que a gente vai ver, que o mundo vai compartilhar conosco e que vai avançar na tecnologia como um todo. Mas a grande mensagem disso é que a gente não pode mais ficar inerte às mudanças e às transformações que estão acontecendo. Mas mais importante do que as mudanças é a velocidade em que as coisas estão acontecendo. Porque às vezes a gente ainda está caminhando muito devagar para tudo que está acontecendo. A gente é resistente à mudança. Para algumas pessoas mudar dói, né? Para algumas pessoas o olhar para a mudança é difícil. Mas todas as grandes mudanças que já aconteceram na sua vida sempre foram para melhor. Então, se tem uma mensagem que eu quero deixar aqui hoje, é: aprenda a aceitar as mudanças, aprenda a aceitar coronavírus, aprenda a aceitar a transformação que o mundo está passando, aprenda a acolher esse momento, aprenda a olhar para esse momento com outros olhos, aprenda a olhar para as transformações da vida com outros olhos. Sempre espere que a mudança, que a transformação vai ser para melhor, sabe? Nutra e treine a sua mente para você compreender que sempre por detrás de uma dificuldade, por detrás de uma dor, sempre existe uma evolução, existe um crescimento, existe um propósito. Se você aprender a olhar para a mudança de forma positiva, você vai conseguir conquistar muito mais a realidade que você quer e vai focar menos no problema. Eu gosto de dizer, né, que nós temos que ter a consciência de ser pessoas que enxergam soluções, que não ficam focados no problema. Então, quando uma transformação muito grande está acontecendo, uma mudança muito grande está acontecendo na nossa vida, certamente essa transformação está levando você para um mundo melhor, para um caminho muito melhor, né? E ontem a gente teve um painel, né, Ronaldo, aqui falando sobre copywriting. Copywriting é um termo que a gente usa no marketing digital, que é a maneira pela qual você se comunica com as pessoas de forma mais persuasiva, né? Como que você gera uma comunicação que seja interessante. E o Paulo, nosso colega, ele falou sobre como que lá atrás, né, influenciadores na nossa comunicação fizeram um movimento no mundo para
para construir o mundo daquilo que as pessoas teriam que aderir no seu dia a dia, na sua cultura, nos seus atos, nas suas atitudes, nos seus comportamentos. E essa pessoa, ela fez, eu não lembro o nome dele agora, tu lembra? Não sei se tu lembra do exemplo do Paulo, o nome do cara, que criou um mundo em que as pessoas tiveram que aprender a fumar para se encaixar neste mundo. A pergunta era não como eu faço para influenciar pessoas, né? Ao invés de ele se perguntar como eu faço para influenciar pessoas para que essas pessoas aprendam a fumar, e sim como que eu transformo o mundo num mundo em que as pessoas culturalmente vão querer ter este hábito. Essa foi a pergunta que ele fez. Todo o nosso encontro ele foi voltado, claro que esse é um exemplo, diríamos que negativo, né, de mostrar o nosso poder de persuasão, diríamos assim, né? Ele usou o poder de persuasão dele de uma forma negativa. No caso, quando eu ensino você a ter uma comunicação interessante, nós estamos oferecendo um trabalho que ajuda as pessoas, né? Porque, em geral, eu sempre falo muito para terapeutas e sempre ensino uma comunicação que seja atraente do terapeuta para o cliente, né? Então, eu sempre procuro mostrar isso de uma maneira muito positiva, porque o nosso trabalho é um trabalho que impacta positivamente a vida das pessoas, né? Mas o que eu quis trazer nesse exemplo é essa consciência de como o nosso mundo ele vai se transformando ao nosso redor para que a gente se adeque a essas novas tendências, a esse novo mundo, a essas novas tecnologias que vão chegando. Imagina, gente, há 5 anos, talvez 5 anos a gente já tinha mais consciência de como seriam os celulares. Imagina, Ronaldo, quando a gente começou a namorar, faz 18 anos que a gente namora. Lembra dos celulares que a gente tinha? Não tinha touchscreen, né? A gente não clicava na tela. Eu me lembro que eu tinha um Nokia 5125, que inclusive eu comprei num dia. E no dia seguinte, eu encontrei o Ronaldo no centro e dei o meu telefone pra cunhada dele, que era minha colega na escola. A gente trabalhou junto por um tempo. E aí, na época eu era professora ainda, né? E a gente tinha trabalhado um tempo juntas, tínhamos ficado amigas e tal. E ela sempre tentava me arranjar pro Ronaldo naquela época e a gente nunca se encontrava direito. E naquele momento em que a gente se encontrou no centro, eu dei o meu telefone pra ela repassou meu telefone pra ele. E aí a gente se encontrou, eu fui jantar na casa deles e a gente se conheceu mais, assim, e começamos a namorar a partir daquele dia. E era um telefone que não tinha 80% dos recursos que os nossos telefones têm hoje. Então, o grande avanço que em 20 anos a nossa tecnologia teve é uma coisa absurda, uma coisa alarmante. Então você imagine o grande salto que a nossa tecnologia vai ter daqui 20 anos, gente. O mundo online, ele avançou, talvez, 10 anos nos últimos meses em função da pandemia, porque as pessoas que ainda estavam resistentes à tecnologia do mundo online tiveram que se render, tiveram que aprender a se flexibilizar para começar a conhecer, porque senão elas ficariam totalmente isoladas do mundo, porque a gente ficou sem contato social nos primeiros meses de pandemia. A gente, às vezes, é forçado a ter que mudar a nossa mentalidade porque a gente não escolhe fazer isso por amor. Então, a gente tem que fazer isso pela dor, né? E um dos pontos centrais do nosso encontro hoje é tentar entender o mundo da inovação, trazendo essa consciência para o nosso propósito, para que sejamos ou fazemos coisas que façam o nosso olho brilhar, para que a gente tenha brilho no olho, para que a gente consiga de fato fazer aquilo que a gente ama e não ficar preso a um mundo de coisas que não nos satisfazem, né? Então, muito da reflexão que a gente fez ao longo desses 2 dias foi pensar em fazer coisas que valham a pena, em você parar de ser aquela pessoa que agrada a todo mundo, que faz tudo para ser a pessoa perfeita no mundo, mas que não se encaixa no seu mundo interior. O tempo que eu fui professora de educação infantil, eu era a pessoa perfeita para minha família. Todo mundo achava o máximo que eu ia ser professora, que eu ia fazer concurso. Só que este mundo foi um mundo que quiseram que eu incorporasse. Não era o mundo interior da Kátia. Até o momento em que eu senti que ser professora de educação infantil, pra mim, tá? Não é que ser professora não é bom, mas pra Kátia Bazan, não era o mundo ideal. Não era o que eu sonhava, não era o que fazia o meu olho brilhar. Então, se tem uma mensagem que eu quero deixar aqui nesse vídeo é, diante de toda a transformação que você tá passando, diante de toda a mudança que você vai enfrentar, você sempre tem que se perguntar, qual é o caminho que vai fazer o meu olho brilhar? Qual é o caminho que vai me tornar uma pessoa mais feliz em viver, em respirar a vida, em ser quem eu nasci para ser, como diz meu amigo Bruno Gimenez, né? O que faz sentido para mim?
O que eu quero nesse momento? E já que nós estamos caminhando para o final de um ano, né? Estamos no mês de novembro de 2020, estamos indo para final de ano, então a gente começa a ter essas reflexões, né? O que valeu a pena, o que não valeu a pena em 2020. Tem muita gente por aí dizendo que 2020 foi uma desgraça, né, Ronaldo? Tem muita gente dizendo por aí que 2020 foi o pior ano. Meu Deus, que ano, que horror! Pessoas morreram, né? Pandemia. Gente, pessoas morrem todo santo dia. Se você for olhar as estatísticas anuais, 2017, por exemplo, foi um ano em que mais pessoas morreram do que 2020. Se você for fazer uma pesquisa acirrada, mesmo, 2020 não foi o pior ano. Em termos de doença, em termos de morte, gente. Porque pessoas morrem, os ciclos se renovam. A vida continua e eu não estou falando isso com frieza. Eu estou procurando ter consciência, porque morrer é algo natural. Eu posso estar aqui hoje e amanhã não posso estar mais. E eu aprendi na terapia holística, sendo terapeuta, a entender os ciclos da vida de uma forma mais tranquila. Não estou dizendo que eu sei lidar com isso 100%, porque se um familiar meu desencarna, morre, né? Eu também vou sofrer, vou ter saudades, vai ser difícil. Pessoas ao meu redor também ficaram doentes. Também quase morreram, né? Tivemos ontem ainda uma notícia de um casal de pessoas muito conhecidas em Gramado que sofreu um acidente fatal. Eles não eram nossos amigos próximos, mas a gente é amigo do irmão e pessoas muito próximas a nós, eram amigos de muito tempo desse casal, pessoas jovens que tinham por volta de 40 anos, se acidentaram fatalmente e faleceram. E aí, gente? Né? Eu não tenho como controlar isso, eu não sou Deus, né? Eu mal consigo cuidar da minha própria vida. Então, o máximo que eu posso fazer nesse momento, além de fazer uma oração para a família, para as pessoas que ficaram, porque eles deixaram 2 filhos pequenos, inclusive, é aceitar, é concordar com o destino deles, porque eu não posso controlar o destino de outras pessoas se eu mal consigo cuidar do meu próprio destino ou criar a minha própria realidade. Mas é entender que tudo que eu fizer com brilho no olho em 2021, tudo que eu olhar para dentro para tomar decisões e não ficar baseado somente em decisões externas ou tomar decisões para agradar os outros, vai construir a minha realidade, a realidade que eu desejo, né? Então, para mim, o que ficou muito forte é: olhe para a sua vida de hoje, olhe para o cenário atual de tudo que está acontecendo e busque o seu brilho no olho, sabe? Seja alguém que brilhe na sua própria vida, que faça a vida de outras pessoas brilharem, sabe? Que você conquiste nesse final de ciclo de um ano um novo olhar, né? O olhar para dentro, o olhar que faz você se tornar consciente da sua própria história e não ser alguém que toma decisões, que pensa, que age baseado no que os outros dizem, porque eu acho que essa história de pandemia também vem nos ensinar isso, sabe? Quem não mergulhou na televisão, quem não ficou focado na doença, tá ajudando a reconstruir o nosso mundo. Quem tá mergulhado na dor, na doença, tá vendo os números de morte, tá focado na pandemia, não tá ajudando a construir um novo mundo, gente. Ainda continua, né? E tá focado naquilo que não vai ajudar as pessoas e o mundo a sair dessa realidade. Porque se todas as pessoas já estivessem focando na saúde ao invés de focar na doença, essa doença já teria se dissipado. Não importa de onde ela veio, não importa o que significa, importa é o que significa para cada um. Existe um significado de massa, né, de humanidade, de mundo como um todo, mas eu vejo que um dos grandes propósitos desse processo todo que a gente está vivendo, desse movimento todo que aconteceu este ano, é de sair da frequência do medo. A gente precisa sair da frequência do medo. Que quem saiu da frequência do medo transformou 2020 no melhor ano. Ninguém no nosso grupo, né, Ronaldo, falou que 2020 foi um ano ruim. Não sei se alguém comentou isso pra nós, né? Nós somos em mais de 20, eu acho. 24 membros, gente. 24 pessoas que a gente teve contato direto agora, todos falaram que 2020 foi um dos melhores anos, em todos os setores. Tivemos desafios? Sim, tivemos desafios, sempre temos. Mas foi um ano muito próspero, foi um ano de muita abundância, foi um ano de mudança de mindset, pra mim principalmente, né? Porque eu fiz esse acordo no final de 2019, que 2020 eu faria a minha vida brilhar. E eu coloquei nas minhas metas, nos meus caderninhos de metas, nas minhas folhinhas de metas lá, que 2020 seria o melhor ano da minha vida. E eu estou encerrando este ano, olhando pra trás e sentindo muito orgulho da pessoa que eu sou. Então, aprenda a fazer isso com a sua história também. Porque você pode, porque você merece. Um beijo no coração. E a gente continua esse bate-papo aí sobre o próximo ano, sobre tendências, sobre transformação nos próximos vídeos, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.